Felipão, a saída do Memphis Depay no Corinthians tá ganhando força, hein? Tá indo embora, é isso mesmo? Vamos aqui pro Planeta do Futebol, que matéria do O Globo, de Diogo Dantas, eles resumiram aqui. Saída de Memphis Depay ganha força como solução por corte de gastos no Corinthians. O assunto passou a ser discutido no Parque São Jorge. O atacante tem um salário estratosférico que impacta diretamente na folha salarial do clube. Memphis é citado no plano de readequação financeira da gestão interna do Timão. O diretor financeiro Emerson Piovesan trabalha para reduzir cerca de 30% dos custos mensais do futebol, que gera despesa de mais de 300 milhões por ano e cresceu muito na gestão Augusto Melo. O entendimento nos bastidores é que é preciso abrir espaço no orçamento e o holandês com um dos maiores salários aparece como um possível nome para deixar o clube. Vamos lembrar que o Depay cobrou uma dívida de 6 milhões e alguma coisinha semana passada e disse que se o Corinthians não pagasse rápido, ele não cumpriria com as suas obrigações profissionais. Bom, depois disso, não se falou mais sobre o assunto e agora surge essa apuração de que dentro do Corinthians, internamente, eles estão discutindo se livrar do Memphis. Mas tem uma coisa aí, né, Felipe? Quando você rescinde o contrato e o Memphis, jogador europeu, que cumpre os contratos, que é profissional, que comparece, faz o que tem que fazer, qual vai ser o acordo que ele vai dar para o Corinthians tendo um contrato que vai até, se eu não me engano, o fim do ano que vem? Tendo ainda muito a receber. Que tipo de acordo? A gente sabe muito bem que se o Corinthians não entrar em acordo com o Memphis e entrar num litígio, aí é para perder de vista, mas por se tratar de um jogador internacional, é bem possível que role ações na FIFA, mais para frente, transfer ban, o Corinthians vai ter que pagar. E aí, assim, você reduz o fluxo de caixa imediatamente, joga um pouco essa dívida para frente, mas você vai ter que pagar em algum momento. Meu ponto é, essa é a melhor estratégia para o Corinthians hoje? Tentar se acertar com o Memphis, apertar a mão, chegar no denominador comum, num acordo e aproveitar que a janela está aberta, com o Memphis vai ter mercado e se livrar desse contrato? Pensando não só na questão financeira, mas na questão do Campeonato Brasileiro, imaginando também que Yuri Alberto e Rodrigo Garro, os dois melhores jogadores do Corinthians, certamente terão propostas robustas com o Corinthians nessa grave situação. O quanto isso impacta no desempenho do time no Campeonato Brasileiro a partir de semana que vem? Qual que é a sua opinião sobre o Corinthians, sobre essa situação do Depay, o Felipe? Cara, a gente conversou com o Rodrigo Capello aí no nosso podcast essa semana e falamos muito do Corinthians, né? E pontuamos, e ele também acrescentou o quão curioso vai ser esse Corinthians no segundo semestre, né? Por conta desse impasse político que o clube passa, dessa questão do Memphis, dessa dívida que o Corinthians tem com ele, possíveis jogadores importantes do time que podem sair e esses processos rolando na justiça, né? Atrasos de pagamentos e tudo mais. É uma grande incógnita o Corinthians no segundo semestre. E acho que passa muito pelo Memphis. E a nova diretoria que chegar, eu entendo que tem que fazer um projeto de austeridade no Corinthians, cara. É preciso estancar minimamente a sangria. Não tem como, cara. O Corinthians tá num ponto quase inadministrável, assim. Tá muito complicada a vida do Corinthians e pelas imagens que eu tô vendo aqui, o Memphis se reapresentou, treinou, apareceu sorrindo no campo, etc. E outra coisa também, fica um questionamento. Não era a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians Master, que bancava o salário do cara? Vendeu-se Essa essa informação. narrativa falsa. Exatamente. Falaram, pô, relaxem, por que vocês estão bravos com o Memphis? Quem vai pagar o salário dele não é o Corinthians, é a patrocinadora, etc, etc. Quando lá na frente a gente descobriu que, na verdade, o cara ganha 1,5 milhão pagos pela patrocinadora e o restante tudo pelo Corinthians. Fora o contrato dele quando saiu.
com várias e várias regalias absurdas. Assim. Para um clube endividado como o Corinthians pagar hotel pro cara, uma quantia exorbitante, hotel 5 estrelas, um tratamento de luxo. E devendo o cara ainda. Ele mora Devendo, numa, por ele mora exemplo, a numa, premiação do Paulista pra ele ele mora ainda. numa suíte presidencial. Exatamente. Assim, valeu a pena até que ponto esse pacote Memphis aí? Fica o questionamento, cara. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Valeu a pena pro Corinthians trazer esse cara? Por quê? O que que ele representou pro Corinthians nesse período que ele tá aí? É o questionamento. Ele vale todo esse investimento? Ele vale todo esse sacrifício? Fica o questionamento. Pode virar uma dívida, pode virar mais uma dívida pro Corinthians ter que pagar aí ao longo dos próximos anos e se enforcar ainda mais. Já Essa né? Quando você assina um contrato com um jogador de 2 anos, já entra no passivo o quanto custa o contrato desse jogador até o seu final. O problema é uma dívida, mas que você tem um ativo que você pode revender, não vai ser o caso. Exato. E você também tem o retorno esportivo, que se livrando do cara também não vai ser o caso. O ponto é, qual o acordo? Que tipo de acordo o Memphis toparia para deixar o Corinthians agora? Recebe o que deve e abre mão do contrato? Tem jogador que faz isso. O Memphis faria ou ele exigiria um pagamento até o fim do contrato? Porque se assim ele o fizer, é melhor contar com ele dentro de campo. É esse meu ponto, assim. Sim. Entendeu? Eu tentaria entrar com certeza num acordo com o Memphis. Memphis, seguinte, cara. A gente tá te devendo. A situação financeira, você vê, tá péssima. Um presidente te prometeu pagar, mas ele foi empichado. Não fui eu que te prometi. Eu tô vendo aqui as contas do clube e vejo que não tem a menor chance de eu te pagar. Isso aqui vai virar uma dívida que você vai dar. Se você não abrir mão, vai demorar muito pra você receber. Vai abrir uma janela agora. Vamos parcelar o que a gente te deve. E você fica livre para ir para um outro clube, de repente para voltar para a Europa, voltar para o seu país. Você tem um empresário que pode buscar um lugar para você, etc. Entendeu? Ou você topa jogar com seu amigo Neymar lá no Santos de graça, sei lá. Mas alguma coisa tem que ser conversada com o Memphis em busca de um acordo para deixar de sufocar o clube, porque a gente recebeu aqui na última quarta-feira o Rodrigo Capello, que ele fala, mesmo num clube endividado, mesmo no caso do Corinthians, ele tem que se preocupar em pagar os jogadores em dia. Porque se ele deixa de pagar, a chance do desempenho esportivo diminuir brutalmente e aí virar uma bola de neve é maior. Só que o Corinthians está tendo dificuldade para pagar essa folha. Tem que abrir mão de parte. Não só os jogadores, como os funcionários do futebol, né? Então, abrir mão do contrato, se abrir mão do contrato com o Memphis, se o Corinthians conseguir entrar num acordo com o Memphis, vai dar a possibilidade de pagar esses jogadores que têm o Campeonato Brasileiro para disputar com esse elenco desequilibrado aí. Mas pelo menos na ponta dos cascos é o que eu tentaria fazer. Ainda com todas as dificuldades. Vamos ver o que vai acontecer no futuro do Corinthians. Estou muito curioso, cara, principalmente quando abrir a janela para ver o time. E o Corinthians que está negociando o Biel, por exemplo, eu vi que lá na Europa, né? O time dele de Portugal tava comemorando que o Corinthians quer ele, que ele foi um fracasso lá e tal. Mas ele é aquele do Bahia, não é? Ele jogou bem até no Bahia, não era um titular absoluto, mas fazia uma fumaça com o Rogério. E é um tipo de jogador com a característica do que o Dorival gosta, né? O Dorival adora esse pontinha burro, ciscador. Maceiro, no né? São Paulo ele trouxe aquele que era do Ceará lá, o Eric, por exemplo. O que aconteceu? Nossa. Não aconteceu nada no São Paulo. Nossa. Né? O Dorival adora esses caras. Então, É mais um Rildo. mais um Rildo aí. Mais um jogador escola Rildo. Como é o nome daquele que joga no Cuiabá, que jogou no Corinthians lá? Cleison. O Cleison, mais um Cleison. Nossa, horroroso. Então. Cara, mas pela notícia do Diogo Dantas aí no Globo, é fato que o Memphis pode estar com os dias contados, cara. Pelo plano de readequação aí do diretor financeiro do Corinthians, ele tá ali no plano, ó. Ele já deve ter apresentado pro presidente interino aí, o Stabile, ó. Cara, a gente precisa se livrar desse cara aqui. Se a gente quiser tocar o futebol sem atraso de salário, acho que a gente vai precisar limar esse cara, cara. Basicamente isso, resumidamente,
É isso, cara. O Memphis hoje ele tá custando muito pro Corinthians. A fase administrativa tá uma bagunça. As contas estão atrasadas, devendo todo mundo. Para continuar funcionando a empresa, precisa equalizar ali, precisa equacionar essa conta para poder pagar os jogadores, né, cara? O É. Corinthians está atrasando salário, não é? Pois é. Pois é. Eu tentaria entrar num acordo quanto antes. Eu acho que é o melhor dos mundos aí. Vamos ver se o Memphis vai aceitar. Essa é a Ó, minha dúvida. inclusive, estamos aqui com uma audiência rotativa. Tem uma notícia de agora que o Igor Coronado, ex-Corinthians, virou reforço do Al Sharjah dos Emirados Árabes. Voltou pra lá. Então já é um jogador que custava muito a folha do Que já Corinthians saiu. e já saiu. A Corinthians precisa fazer isso mesmo, cara. Precisa fazer isso mesmo. Acho que essa diretoria interina tá fazendo bem. De tentar se livrar desses grandes salários para tentar equilibrar o elenco e conseguir pelo menos pagar o pouco que lhes restar em dia.